Alô, amigos do nosso canal DIP Direito Público no YouTube. Sou Antônio Giovanni de Oliveira, advogado, e falo para vocês sobre direito público no campo municipal. O assunto de hoje é um assunto interessante, onde nós vamos analisar uma decisão recente do TCU, do Tribunal de Contas da União. Na chamada do vídeo, eu coloquei o seguinte título: Despesas com pessoal indenizatória, inclusão em gastos com pessoal, decisão TCU 2024. Muito bem, nós sabemos que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio para fazer um controle dos gastos públicos nas esferas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, através desta lei, procurou-se colocar um basta em determinados gastos que estavam sendo feitos de forma excessiva e até abusiva, vamos dizer assim, por parte de alguns gestores públicos. Então, essa lei de responsabilidade fiscal trouxe em seu bojo um controle das chamadas despesas com pessoal. Então, criou-se um limite para que essas despesas pudessem ser realizadas. Um limite que não pode ser ultrapassado, sob pena de ser aplicada algumas sanções aos infratores. O artigo 18 desta Lei de Responsabilidade Fiscal veio definir qual seria esse gasto de pessoal, o que compreende esse gasto pessoal. Então, diz o artigo 18 o seguinte: para os efeitos desta lei complementar, a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei complementar, a lei número 101, do dia 4 de maio de 2000, então diz o artigo 18, entende-se como despesa de pessoal o somatório dos gastos com pessoal dos entes da federação, com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens fixas e variadas, subsídios, proventos de aposentadoria, reforma e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades privadas. Então, o artigo 18 vem dizer o seguinte, esse conjunto todo forma o que nós chamamos de despesas com pessoal. E o artigo 20 trouxe a fixação do limite de gastos com despesa com pessoal. Então, foi definido na esfera municipal que o poder legislativo, ou seja, a Câmara Municipal, não pode gastar mais do que 6% com suas despesas com pessoal em relação à receita corrente líquida do município. E o município, por seu turno, não pode gastar mais do que 54% de seus gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida municipal. 6% para a Câmara, 54% para o Executivo. A partir daí começou-se a aplicar esta lei e os tribunais de contas dos estados passaram a excluir alguns gastos que são contabilizados dessas despesas com o pessoal. Então foi excluído desse total para se apurar esse limite, ou seja, não entra nesse cálculo aquelas despesas com o pessoal de caráter indenizatório, por exemplo, um terço de férias que se paga ao servidor, as férias indenizadas, ou seja, tudo aquilo que é pago de forma indenizada é excluído desses gastos com o pessoal. O Tribunal de Contas de Minas Gerais, no processo número 980-459, que responderam à consulta formulada pela Câmara Municipal de Unai. Unai é um município que se localiza no noroeste de Minas, definiu que a verba indenizatória não deve ser considerada na despesa em folha de pagamento,
com férias indenizadas e conversão de férias em pecúnia. Então, aquilo que é indenizado, que é pago ao servidor, ele não saiu de férias, ele não usufruiu daquilo que nós chamamos verba indenizatória, é, a princípio, excluído deste total de gastos com o pessoal. Então, esse é o entendimento que vem sendo praticado nos tribunais de contas, de um modo geral. Agora vem o TCU, numa recente decisão, no dia 24 de abril deste ano, através do acordo número 799/2024, do processo número 036-973/2023, que teve como relator o ministro Vital Rego, mudando esse entendimento que os tribunais de contas vêm adaptando, vêm adotando, vamos dizer assim. Então eu chamo a atenção de você que mexe com o RH, você que mexe na contabilidade, você que é controlador do seu município, da sua Câmara, você que é o assessor jurídico, para que entenda essa mudança que já está havendo de entendimento nesse sentido, no que diz respeito às despesas indenizatórias de pessoal. O Tribunal de Contas mudou o entendimento de forma diferente do que vem entendendo os tribunais de contas. Então eu tenho a impressão que logo após essa decisão, eu tenho a impressão que os tribunais vão começar a acompanhar dessa forma. Vocês que estão acompanhando essas decisões, essas mudanças nos tribunais, principalmente no de Minas, o que tem acontecido com essas despesas do pessoal? Muitas das vezes, o gestor público terceirizava essa despesa com o pessoal e aquilo não era contabilizado como despesa com o pessoal. O Tribunal de Contas vinha aceitando esta posição. Agora mudou também. Aquela despesa terceirizada que você contratou para substituir mão de obra que você tem no seu quadro, mas que você não nomeou, ou não tem vaga, não fez concurso, ela passou a integrar as despesas com o pessoal. É uma mudança recente de entendimento. E agora vem as indenizadas, que o TCU já deu um entendimento diferente. Então a consulta ao TCU formulada, no caso, no TCU pelo Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, sobre o cômputo de determinadas despesas de natureza indenizatórias que não possuam a natureza típica de despesas de recomposição patrimonial em gastos com pessoal para fins de apuração do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. O exemplo citado nas consultas, o que foi feito ao TCU, seria se essas despesas indenizatórias de caráter pessoal, originárias do vínculo estatutário ou seletista existente entre o servidor e o ente público, entrariam ou não nesse somatório dos gastos pessoal para fins de apuração do limite. Como, por exemplo, o que foi trago na consulta, nós temos a licença prêmio convertida em pecúnia, as férias indenizadas e não gozadas, o abono constitucional de férias de 1/3 e o abono de permanência. Então, o Procurador-Geral da República fez esse condicionamento ao TCU, como que devem ser contabilizadas essas despesas. E como eu já disse, dos tribunais de contas, elas eram excluídas do cálculo. Qual foi o entendimento, então, do TCU nessa consulta do Procurador-Geral da República? Ficou assim a ementa. Consulta. Dúvida acerca da aplicação do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Cômputo de despesas de natureza indenizatória para fins de apuração do limite total com gasto de pessoal. Ou seja, para o TCU agora, essas despesas, mesmo sendo indenizatórias, passam a integrar esse total, esse somatório das despesas com o pessoal. Então, os tribunais de contas ainda não estão adotando esse posicionamento, mas eu trouxe essa decisão do TCU para vocês acompanharem e logo vocês vão perceber que os tribunais de contas vão mudando os seus entendimentos, porque normalmente os tribunais de contas acompanham naquilo que é possível os entendimentos do TCU, do Tribunal de Contas da União. Então a emenda ficou dessa forma: as despesas de natureza indenizatória que não possuam a natureza típica de recomposição patrimonial
devem ser computadas no total das despesas com pessoal para todos os fins da Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E ainda consta da emenda: as despesas de caráter indenizatório não computadas no total das despesas com pessoal são somente, então veja bem o que definiu o TCU, são somente aquelas que tenham como objetivo promover a recomposição patrimonial do servidor em face de eventuais gastos assumidos ou realizados por ele no desempenho de suas atribuições funcionais. Então passou aquilo que é gasto, mesmo que seja indenizatório, mas oriundo do vínculo direto, estatutário ou seletista entre o ente e o servidor, passa a ser computado como despesa com pessoal no recente entendimento do TCU. Diante dessas conclusões, o tribunal respondeu às perguntas formuladas pelo Procurador-Geral da República no seguinte termo: no âmbito do orçamento da União, despesas com licença-prêmio, convertidas em pecúnia, férias não gozadas, abono constitucional de férias, abono pecuniário de férias e abono de permanência, cuja natureza indenizatória já foi reconhecida pelo STJ, devem ser classificadas como despesas remuneratórias ou de natureza indenizatória para o cômputo do total de despesa com pessoal, que seria a pergunta formulada pela Procuradoria. Aí vem a resposta: em termos orçamentários, contábeis e fiscais na esfera da União, despesas como licença-prêmio convertida em pecúnia, férias não gozadas, abono constitucional de férias, abono pecuniário de férias e abono de permanência devem ser computadas no total da despesa com pessoal para todos os fins da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Por não terem o objetivo de promover a recomposição patrimonial do servidor em face de eventuais gastos assumidos ou realizados por ele no desempenho de suas atribuições funcionais. No cômputo da despesa total com pessoal para aferição do limite estabelecido no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, devem ser incluídas as despesas de caráter indenizatório, as despesas de natureza indenizatória, aí repete, que não possuam a natureza típica de recomposição patrimonial, devem ser computadas no total das despesas com pessoal para todos os fins da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, as duas perguntas foram respondidas para a Procuradoria-Geral da República no sentido de que tais despesas indenizatórias, a partir de agora, no entendimento do TCU, passam a incorporar o somatório para fins de apuração do limite máximo de gastos que cada ente pode fazer, ou a Câmara Municipal ou o município. Aqui a consulta foi com relação ao TCU da União, mas isso com certeza vai descer para os tribunais e será adotado dessa forma. Então esse é o vídeo que eu trago para vocês desta decisão recente do TCU, que vai influenciar nesses cálculos logo no entendimento do TCU. Agradeço você que me acompanhou até agora, quero agradecer você que está chegando agora, pedindo a você que se inscreva no canal, vai aí, deixa o seu joinha, tá? Deixa a sua mensagem para que o nosso canal possa crescer a cada dia mais. Espero vocês no meu próximo vídeo e até lá, se Deus quiser.